caro estudante, no dia 6 de outubro de 2020 saiu a premiação do Nobel de Física. E o assunto ganhador desse Nobel foi a pesquisa relacionado aos buracos negros. Os ganhadores dessa premiação foram os cientistas Roger Penrose, Reinhard Genzel e André Ghez. O que eles fizeram? Qual foi a descoberta? Eles fizeram duas grandes descobertas. O britânico, o Roger, pessoal, ele fez uma descoberta, ele confirmou a teoria da relatividade de Einstein, tá? Ele chegou à conclusão que os buracos negros são uma consequência direta da teoria da relatividade de Einstein. Já a americana e o alemão, pessoal, eles descobriram que no centro da nossa galáxia existe um grande buraco negro que determina a órbita dos demais planetas e demais estrelas. E se tem um buraco negro gigantesco, supermassivo dentro do centro da nossa galáxia, então é bem provável que no centro de qualquer galáxia existe um gigante que determina a órbita da galáxia. Então, vamos lá, pessoal, vamos contextualizar? Olha só, para você entender a primeira descoberta do britânico, do Roger Penrose, então nós vamos entender a teoria da relatividade de Einstein. O Einstein, ele pesquisou luz, ele estava estudando a luz. E ele viu, pessoal, esse é um outro assunto que nós podemos tratar em outro momento, ele percebeu que a luz nada pode viajar mais rápido que a luz, tá? Hoje, atualmente, nos aceleradores de partículas, quando você tenta acelerar um elétron, por exemplo, quando ele vai atingindo a velocidade da luz, pessoal, ele vai se tornando pesado. Então, impossível de você acelerar ele mais rápido que a luz. Einstein já sabia disso, só que ele entrou num conflito com o pai da gravitação universal. Ele entrou num conflito com Newton. Por quê? Olha só, para você entender a teoria da relatividade, você tem que entender o conceito de gravidade segundo Newton. Como que Newton via o universo? Como que Newton pensava a gravidade? Para Newton, a gravidade ela atua instantaneamente. Por exemplo, os astros estão orbitando e se eu tiro o Sol, os astros eles já saem da órbita instantaneamente. Só que o Einstein, ao fazer essa análise, ele pensou, olha, a luz demora, vamos pensar, pessoal, aproximadamente 8 minutos para chegar na Terra. Então, se eu tiro o Sol, por 8 minutos ainda nós temos luz. Só que segundo a gravidade de Newton, pessoal, tirou o Sol, já não tem gravidade. Ou seja, a gravidade ela viaja mais rápido que a luz. E aí, Einstein entrou nesse conflito. Só que, lembre-se, nada pode ser mais rápido que a luz, até mesmo a gravidade. Aí ele fez, pessoal, ele fez uma proposta. Ele pensou a gravidade de uma maneira diferente. E aí surge a teoria da relatividade. Ele pensou assim a gravidade. Olha, a gravidade surge porque um astro ela tem grande massa e ele deforma o espaço ao seu redor. Então ele imaginou o espaço como um tecido. Esse tecido ele chamou de espaço-tempo. E aí a presença do Sol ele deforma esse espaço. Aí fica fácil de você entender. A órbita se dá devido à gravidade do Sol. O Sol mantém a Terra presa. De modo que, imagine comigo, aqui nós temos então a representação do movimento orbital de um astro em torno do Sol. Só que, pessoal, se um astro deforma esse tecido espaço-tempo, e se ele tiver grande massa, tal massa que ele deforma tanto esse tecido, Einstein chegou a pensar nisso. Ele chegou a pensar na existência de um corpo com muita massa que deforma de tal maneira o tecido espaço-tempo. Só que ele não, pessoal, ele não acreditava que existisse esse corpo. Por quê? Se você deforma o tecido espaço-tempo, lá embaixo, bem na base, o tempo para. E Einstein não conseguia aceitar isso. Quem diria, né? Mais tarde,
um físico, um britânico, ele comprova a existência do buraco negro e consequência direta dessa deformação. Então, por isso, pessoal, que ele confirmou a ideia, a teoria da relatividade geral de Einstein. Que, pessoal, simples assim. Teoria da relatividade geral, pense que os astros, tudo que há, ele ocupa um lugar no espaço e ele deforma esse espaço. Pense num tecido, ele deforma esse tecido. Sabe quando você sobe, você entra numa cama elástica? Então você deforma esse espaço. Claro, eu tenho pouca massa, eu deformo o espaço ao meu redor, mas o Sol tem muita massa, então ele deforma bastante. Então, vamos adiante, pessoal. Se você pegou a ideia da relatividade, então você deve... Uma pergunta que os alunos fazem constantemente é como que funciona um buraco negro? Como é que ele nasce? Pessoal, ele nasce de mais de uma maneira, só que a principal é a explosão de uma grande estrela, de uma supernova, tá? Vou falar bem rapidamente, né? Pegar os dois extremos, uma estrela pequena e uma estrela grande. Uma estrela pequena como o Sol, a hora que ela queima, um dia ela vai morrer, e ela vai morrer o dia que ela queimar todo o seu combustível. E a hora que ela queimar, pessoal, vai acabar o processo de fusão nuclear. E aí ela vai aumentar um pouco de tamanho e como ela está muito quente, pessoal, ela vai se tornar uma anã branca. Ela não tem tamanho para explodir. Ela vai se tornar uma anã branca, vai ficar iluminando por milhares de anos. Pessoal, esse vai ser o fim do Sol. Uma anã branca. Não tem mais a fusão nuclear e ela vai irradiar luz porque ela está numa temperatura muito elevada. Mas se a estrela for muito, muito gigante, por exemplo, 25 vezes a massa do Sol, ela tem grande gravidade. E essa grande gravidade, pessoal, ela suga tudo que está ao redor para o centro dela. Só que assim, ela está irradiando energia. E existe um equilíbrio entre a energia irradiada e a gravidade no centro. A partir do momento em que ela envelhece, ela vai diminuindo a quantidade de energia irradiada. Ela perde potência, ela não vai conseguindo irradiar energia. E a gravidade, pessoal, é muito intensa, então perde esse equilíbrio. De modo a energia não consegue sair tanto, ela vai acumulando no centro até explodir. Na explosão, você tem então a explosão chamada supernova. Só que, pessoal, saiu a energia. Lembre-se, a estrela ela tem milhares de toneladas de massa. E o centro da estrela, logo após a explosão, devido à gravidade, ela se une, ela diminui muito de tamanho, ela fica muito densa. Pessoal, ao diminuir muito de tamanho, ela vai deformar o espaço-tempo de tal maneira que ela vai causar isso aqui, ó. Ela vai afunilar o espaço-tempo. Lembre-se, você pega lá, imagine um colchão. Imagine você pega uma bola de boliche com muita massa e você larga muita massa no meio do colchão, você vai deformar bastante esse colchão. E aí surge o buraco negro a partir da explosão de uma supernova. Então, o seguinte, vou falar um pouquinho do ganhador. O ganhador, o nosso britânico, qual é a sacada dele? Pessoal, assim, Einstein pensou na existência do corpo negro, mas ele não acreditou que existisse uma massa tão grande capaz de deformar o espaço-tempo. Só que esse britânico, o que ele viu? Pessoal, vou representar aqui para você, vou usar a nossa tecnologia. Olha só, o buraco negro nós temos duas regiões. Aqui eu tenho a entrada e aqui eu tenho a deformação. Neste ponto, pessoal, nós chamamos de singularidade. É um ponto chamado singularidade. É bem a base do funil. Pessoal, a deformação é tanto que ali o tempo e o espaço eles se deformam de tal maneira que o tempo para. O tempo para. Einstein não aceitava isso justamente porque ele não acreditava nessa ideia do tempo parar. Esse britânico, ele chegou em equações em que ele chegou em equações em que neste ponto, pessoal, não funciona nada da física que nós conhecemos. Professor, a física tem um limite? Pois é, pessoal, tudo parece que sim. Ele provou que neste funil você tem uma gravidade infinita, você tem uma densidade infinita, pessoal, e aqui as leis da física, conforme nós conhecemos, não funcionam. Então, ele confirmou a teoria da relatividade de Einstein por causa desse ponto de singularidade. Ele desenvolveu equações que provam que aqui
as leis da física não funcionam. Tá, e o alemão e a americana, o que eles fizeram? Pessoal, bem tranquilo, né? O alemão e a americana, eles fizeram uma descoberta que no centro da galáxia existe um buraco negro gigantesco. E pessoal, só para contextualizar melhor ainda, em abril de 2019 foi fotografado extraída a primeira foto de um buraco negro. Pessoal, que curioso, uma pergunta que os alunos me fazem constantemente é o seguinte: professor, se o buraco é negro, por que tem essa luz? Senhoras e senhores, essa luz são objetos, são partículas orbitando a região de eventos. A região de eventos, eles estão orbitando ali, lembre-se, tem grande gravidade, e ao se aproximar da região de eventos, eles são acelerados. Eles são acelerados de tal maneira, pessoal, que eles esquentam. Sabe quando você começa a esfregar uma mão na outra, não aquece? Pois é, lá você tem gases, eles estão orbitando com tal velocidade que eles esquentam tanto que eles vão emitir luz. Essa foto foi bem interessante. Você que vai prestar o vestibular, lembre-se, pode aparecer uma questão relacionada a buraco negro. Então é o seguinte, pessoal, olha só, falando um pouquinho da descoberta, né, da Andrea do Halley, né, é difícil pronunciar esse nome. Pessoal, eles viram que no centro da galáxia existe um monstruoso, um gigante buraco negro. Esse buraco negro, pessoal, ele determina a órbita da nossa galáxia. Como é que eles fizeram? Pessoal, eles tiveram a genialidade de mudar o sensor do telescópio. Eles pegaram um telescópio com infravermelho. A onda infravermelha, pessoal, ela consegue passar melhor pela poeira estelar. E eles conseguiram chegar até o centro da galáxia. E aí, pessoal, mas o buraco negro não é visível. Como é que então eles sacaram que tem um buraco negro? Eles sacaram, pessoal, porque eles viram o movimento de estrelas. Eles acompanharam o movimento de estrelas no centro da galáxia. Ora, as estrelas, elas estão orbitando algo no centro da galáxia. Mais especificamente, pessoal, eles monitoraram a estrela chamada S2. E, pessoal, essa estrela, ela orbita, não só ela, as demais também, o centro. Ora, tem que ter algo atraindo essas estrelas. Vale lembrar que essa estrela S2, pessoal, ela tem 15 vezes o tamanho do Sol. Pessoal, então esse foi mais um Contextualizando. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Lembre-se, leia, busque e sempre aprenda bem.